Olá, bem-vindos a mais uma aula de unidade de terapia intensiva. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Algumas pessoas já conversaram comigo essa semana, tirando dúvidas da 1 a 4. Quem tiver dúvida ainda pode me chamar, tá? Não tem problema, pode chamar no WhatsApp ou no e-mail. Quem eu ainda não confirmei recebimento de atividade, me dá um oi, porque ontem à noite eu confirmei todos os alunos. Tá? Então, já confirmei todo mundo que me enviou e já tenho pego as atividades para quem entregou na escola. Se alguém tiver com alguma dificuldade em entregar na escola, pode me chamar e pode me mandar pelo e-mail ou pelo WhatsApp, tá? Não tem problema, que vai ser avaliado do mesmo jeito. Quem puder entregar na escola, entrega, que eu tô passando lá uma vez na semana para pegar, tá? Às vezes até 2. E aí, só me avisar, tá bom? Teve dúvida em algum conteúdo, me chama, tá? Não tem problema. Quem tá com dúvida, pode chamar pelo número do WhatsApp, não tem nenhum problema, tá? Não podem ficar com dúvidas, tá? Lembrando que a nossa prova daqui a pouquinho tá aí, né? Junho tá chegando. Nós já estamos indo pro meio de maio, então daqui a pouquinho junho tá aí. Então vamos ficar atento e não deixar pra última hora, tá bom? Ana, como tá sendo controlada a frequência? Eu tô dando a frequência de acordo com as atividades também realizadas. Como toda aula tem uma atividade, a gente também na verdade, tô controlando a frequência de vocês por aí. Então não deixem de realizar, porque eu vou saber que vocês assistiram a minha aula e que compreenderam o conteúdo através do exercício, tá? E eu tenho corrigido eles, então com isso eu também consigo avaliar o que vocês estão tendo dúvida, o que a gente precisa retomar, e vocês vão ver que durante as aulas eu vou tirando dúvidas, vou integrando assuntos aí que podem ter sido dúvidas de outro colega, e eu vou colocando aqui na aula, tá bom? Lembrando sempre de colocar, quando me chamar no WhatsApp, o nome completo de vocês e a disciplina, tá? Ou só o primeiro nome também ajuda. Mas põe sempre o nome completo para eu saber quem é, tá? Para eu poder registrar também quando vocês mandarem alguma atividade. O idem pro e-mail, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho da monitorização hemodinâmica. Na aula passada, a gente falou sobre vários catéteres e chegou a introduzir esse assunto de monitorização hemodinâmica. E o que seria uma monitorização hemodinâmica? O que vocês pensam disso? Já foi alvo de uma questão na aula passada, né? Perguntei do Swan Gas, né, do catéter, e a gente sabe que uma das funções dele é essa monitorização hemodinâmica. E aí, o que você pensa sobre monitorização hemodinâmica? Né? A gente vai falar dela bem detalhada hoje, tá? Ela é utilizada principalmente para monitorar um paciente, né? Significa controlar constantemente informações que possibilitem atuar imediatamente e que fornecem parâmetros de intervenções médicas e cuidados de enfermagem, tá? Então, o monitor, ele traz N informações para nós. Dentre essas informações, ele traz informações relacionadas a essa monitorização do paciente. Então, eu vou conseguir saber pressão arterial, eu vou conseguir saber como é que está a saturação de oxigênio, então eu consigo ter a respiração, quantas respirações por minuto, então eu consigo ter todas essas informações. E essas informações, elas são colhidas, né, por métodos invasivos e não invasivos. A gente falou um pouquinho, né, de métodos invasivos, dos catéteres na aula passada, são invasivos, e muitas vezes esse método, né, invasivo ou não invasivo, ele vai variar de acordo com a gravidade e patologia do paciente. A gente vai ver que os pacientes mais graves, normalmente eles necessitam de uma avaliação maior, e aí às vezes é realizado um procedimento invasivo para que esse paciente seja monitorado, tá? Aqui está o monitor, ó. A gente vai falar um pouquinho de cada um desses parâmetros, tá? Vocês podem ficar tranquilos, e a gente vai falar um pouquinho também de cada um deles e o que a gente monitora nesse paciente aí no CTI. Lembrando, né, desde a primeira aula eu falei muito sobre isso. O que a gente tem pensado? A monitorização, ela é algo necessário no CTI. O paciente que está no CTI, ele é um paciente que precisa de atendimento especializado, né? Ele não é um paciente qualquer. Por isso que a gente faz essa monitorização com ele. Então, ele precisa de cuidados intensivos, ele precisa de um cuidado maior. E quando a gente fala em monitorização hemodinâmica, o que a gente pensa? Ela pode ser utilizada para diagnóstico. Você pode fazer o diagnóstico de uma patologia através da monitorização hemodinâmica. Terapêutica, né? Então pode fazer o tratamento do paciente
e até mesmo para prognóstico com os dados obtidos. A partir do que a gente observa nas informações da hemodinâmica, a gente pode coletar dados para ter um prognóstico. O que é o prognóstico? Quem lembra? O prognóstico é o que a gente espera desse paciente, ou quão grave ou quão saudável ele está, né? Então a gente consegue avaliar e ter um prognóstico, se esse paciente vai melhorar em tantos dias, a gente tem uma noção do quadro de melhora desse paciente. E a finalidade dessa avaliação, monitorização, é reconhecer e avaliar as possíveis complicações no estado hemodinâmico do paciente e fazer a intervenção em tempo hábil com terapia adequada, prevenindo maiores complicações. Então a gente busca o quê? Achar uma alteração rápida e fazer a intervenção, né? Se a gente viu que o paciente está hiperventilando, a gente vai monitorar. Ele está com ventilação mecânica? Se ele está com ventilação mecânica, às vezes é necessário um ajuste no aparelho, ou às vezes ele está hiperventilando porque ele já está voltando para a sua ventilação normal. Então, às vezes, o paciente vai ser estubado, né? Vai fazer a retirada do tubo. Então, a gente precisa ter esse cuidado dessa avaliação hemodinâmica. Aqui eu trouxe para vocês um painel. Esse é o painel de um monitor, né? Então, eu peguei um painel de monitor. Vocês vão ver que ele está todo em português. Todos os lugares vão estar em português? Provavelmente sim, mas a gente às vezes se depara com equipamentos que ainda trazem inglês, tá? E aí eles precisam ser configurados. E o que cada um desses pontinhos querem dizer? Quando você bate o olho, é um monte de informação. Olha, eu preciso saber todas essas informações para você atuar no CTI, sim, tá? Porque a partir dela é que a gente vai saber como que esse paciente está e fazer avaliação. Então aqui eu trouxe, né, esse mesmo monitor, só que com o que cada um quer dizer, tá? Aqui do lado a gente tem a entrada para os cabos, tá? Então os cabos eles são conectados ao paciente, que vai avaliar o quê? Ele vai avaliar eletrocardiograma, a pressão de oxigênio, a pressão arterial intravenosa, concentração de CO2, temperatura, braçadeira ou manguito de pressão não invasivo, tá? Então aqui a gente tem esses conectores. Aqui do outro embaixo a gente tem a entrada para módulos de pressão venosa central, pressão intracraniana, entre outros, tá? E vai depender do que está conectado ao paciente. Na frente a gente tem botões pré-programados para aferição da pressão não invasiva e alarmes, tá? Então vocês vão ver que quando o dispositivo apita, a gente clica em um botão e ele para, tá? Porque às vezes ela apita para chamar a nossa atenção por algo que está variando, né? E quando a gente está lá, a gente silencia, porque o som dos próprios aparelhos já é perturbador. Botão de configuração interna do monitor. Aqui a gente mostra o traçado do eletrocardiograma com a derivação D3 ou outra derivação que pode ser programado no monitor e o número de batimentos cardíacos, tá? Esse verdinho aqui, esse é o primeiro. Então ele faz o quê? É uma monitorização do eletrocardiograma constante, né? Que mostra o traçado do nível de oxigênio no sangue do paciente e o valor de saturação, tá? Aqui o traçado, esse é o traçado normal e a saturação. Lembrando que a gente espera a saturação sempre acima de 98 graus desculpa, 98%, tá? Não é graus, 98%. Aqui embaixo a gente tem a pressão arterial, né? Não invasiva, não invasiva, onde é conectado o catéter arterial no paciente. Ele mostra em tempo real a pressão sistólica e a diastólica do paciente e o valor da pressão média do mesmo, tá? Então a gente tem aqui, ó. E essa aqui é invasiva, lembrem disso. Então é a real em tempo real, tá? O paciente está com um catéter. Aqui embaixo, esse ele vai mostrar o traçado, né, do capnografia, onde ele mostra a pressão de CO2, tá? Durante o ciclo respiratório. E aí a gente vai ter uma noção se esse paciente está ficando acidótico ou não. Aqui embaixo, nesse 35, a temperatura do paciente. E aqui a gente tem a pressão não invasiva, né? Que é usado o manguito, tá? Todos os parâmetros vão estar presentes? Não. Vai ter paciente que a gente não vai ter, por exemplo, a monitorização da pressão arterial por método invasivo, tá? Então a gente
precisa estar atento o que está ou não conectado a esse paciente. Mas o que cada coisa significa, a gente já consegue ter uma noção, né? Então aqui a gente tem, ó, a pressão desse paciente por intravenoso, né? Então ela é uma pressão por um procedimento invasivo. Aqui a gente tem a saturação de oxigênio. Aqui a gente tem os batimentos cardíacos desse paciente, junto com o eletrocardiograma. Aqui é o número de respirações por minuto. A pressão venosa central, a temperatura, tá, do paciente. Aqui a pressão pelo monitor não invasivo. Então a gente consegue ter uma noção de tudo que está acontecendo com esse paciente através desse monitor. Qualquer parâmetro que não esteja dentro do normal, ele vai apitar. Aqui provavelmente ele apita, ó, ele está em 20 respirações por minuto, né? A gente espera que a ventilação ela chega a 12, 15 no máximo, para o paciente não hiperventilar. Mas tem paciente, dependendo do quadro clínico, ele vai estar com uma frequência maior e isso não quer dizer que vai ser ruim. A gente tem que avaliar o quadro e ver se essa hiperventilação tá ou não piorando o quadro, enfim, tá monitorando esse paciente. Aqui a saturação tá boa, tem 98, tá? Então a gente tem que avaliar isso. Outra questão que a gente olha que é importante é a hora. Esse monitor ele tem que estar configurado adequadamente. Por quê? Porque essa hora é que a gente vai registrar. E aqui, ó, adulto. Então a gente sabe que esses parâmetros são pro adulto. Ana, vai mudar de um paciente pro outro? Vai, tá? A gente vai ver que vai mudar os batimentos, tá? Tem paciente que vai estar aí com batimento em média 180, né, um taque cardíaco. Então isso vai estar apitando, a gente vai ter que avaliar isso. Para criança, se tiver aí em 120, dependendo da idade, né, um recém-nascido, já não é um batimento excessivo. Então a gente vai avaliar isso e se está realmente programado para aquele paciente, tá? Aqui, ó, a gente vê que frequência cardíaca muito baixa. O monitor já mostra pra gente o que está alterado. Em outros quadros não, em outros monitores a gente precisa bater o olho e fazer essa avaliação que eu fiz. Vocês viram que é rápido, né? A gente consegue bater o olho no monitor e saber o que está acontecendo. Mas não é simplesmente olhar, é ler mesmo, tá? Ler quanto que está o batimento cardíaco, ler quanto está a saturação de oxigênio, ler quanto está a pressão arterial, ler quando está a PVC, ler a respiração, ler a pressão não invasiva, tá? Ler a temperatura, é ler, né? A gente bate o olho e lê. Ana, mas aí eu preciso saber o que é normal? Sim, a gente precisa conhecer os parâmetros normais para a gente poder fazer a avaliação desse paciente. Não adianta eu falar para vocês conhecer e ler, né? Não é só ler, né? A gente tem que interpretar. Aqui a gente sabe que a frequência cardíaca 60 está baixa, né? Mas o paciente ele está em repouso. Dependendo do quadro e o tipo de medicação, ok, a gente não vai se preocupar, ela não pode cair mais, né? Um paciente idoso, a gente chega a registrar batimentos por minuto em 58. Isso não tá errado, tá? O paciente ele não tá bradicárdico, por causa da idade, a gente já sabe que ele vai ter esse parâmetro mais baixo, tá? Então a gente tem que estar atento a isso, e a idade do paciente e o tipo de paciente, tá? Não pode deixar passar isso, tá bom? O que mais? A monitorização hemodinâmica, a gente precisa avaliar ela, né? Para quê? Por vários métodos, né? Para quê e por quê? Né? Primeiro, a gente pode avaliar ela de modo não invasivo. O que é um modo não invasivo? Quando eu falo não invasivo, o que vocês pensam? Muita gente deve estar pensando aí, não invasivo, quer dizer que eu não tenho nenhum acesso central ao paciente, né? Eu tenho o quê? Eu tenho uma avaliação cardíaca desse paciente sem precisar colocar um algo interno nesse paciente. Então a gente tem a avaliação da pressão arterial através do quê? Da mensuração escutatória, né? Utiliza o esfigmomômetro e o estetoscópio, né? No invasivo. A gente pode fazer isso em qualquer lugar, né? Principalmente na UTI, CTI, não tem problema. Mas eu tô falando que é uma monitorização não invasiva. A avaliação da frequência respiratória, pela quantidade de número de inspirações por minuto, a gente faz a observação através da expansão do tórax. Então, a gente avalia e conta no reloginho de pulso, tá? Lembrando que quando a gente vai fazer essas avaliações
aqui através do relógio, por exemplo, contar 1 minuto, a gente não utiliza cronômetro e nem utiliza relógio digital. A gente utiliza aquele reloginho de ponto, tá? De ponteiro. O ideal é ser ele, tá? Não, mas 1 minuto no cronômetro é o mesmo 1 minuto. Mas a gente consegue avaliar ele porque a gente consegue ter uma noção em 15 segundos, 1/4 do relógio, quanto que andou, a gente consegue ter uma noção melhor. Então, o ideal é o reloginho de ponteiro. A avaliação da frequência cardíaca pela contagem manual do pulso, né, ou a utilização dos equipamentos não invasivos que quantificam a quantidade de batimentos por minuto. Então, a gente não precisa necessariamente de ter algo inserido. A gente consegue contar, né, aqui, ó, vem aqui e conta 1 minuto, para ter uma noção de quanto que é a frequência cardíaca. A mensuração da temperatura corporal básica, né, a gente utiliza aí os termômetros axilares, é bem tranquilo e básico, e avaliação da saturação de oxigênio através do oxímetro de pulso, né, a gente conecta ele aqui, ó, consegue avaliar tranquilamente o meu paciente. Então, a gente precisa estar atento a isso, tá? Ana, mas e aí? Tem algum problema se a gente fizer essa avaliação não invasiva? Tem, né? A gente tem alguns erros, a gente sabe que ela não é tão precisa, mesmo com os equipamentos super calibrados. Se o paciente é um paciente em estado muito crítico, a gente às vezes opta, né? O médico vai optar pela monitorização invasiva. Por quê? Porque a monitorização invasiva, ela consegue avaliar esse paciente de uma maneira mais precisa, tá? Por quê? Um batimento cardíaco para um paciente normal não faz diferença. 3 batimentos cardíacos não faz diferença. Mas vamos pensar num paciente bem crítico, tá? Que está no CTI, é um quadro mais crítico. E aí, né? Um batimento cardíaco para ele faz diferença. A saturação faz diferença, tá? Tudo isso para o paciente, quando ele é muito crítico, faz diferença. Tudo isso vai fazer diferença, tá? Ana, mas tudo faz diferença, sim? Se você for pensar num paciente crítico, qualquer detalhe faz diferença, tá? Então, a gente precisa estar atento a isso. Não vou falar para vocês que você não vai fazer avaliação não invasiva no paciente, porque a gente sabe que a gente faz e ela é o ideal por risco de infecção, tá? Quando você pôr a mão em relação à infecção, ela é melhor em relação à infecção, mas ela nem sempre é tão precisa e por isso a gente precisa da monitorização invasiva. Ana, mas o que é monitorização invasiva? Vamos falar dela agora. Vamos? Vamos não. Faltam algumas ainda que não são invasivas, tá? Quais não vão ser invasivas? Monitorização eletrocardiográfica, né? Que a gente faz o eletrocardiograma. Ele dá para determinar bastante complicações como arritmias, isquemias, alteração de marca-passo e até distúrbios eletrolíticos graves. A gente consegue, através daqueles traçados do eletrocardiograma, identificar isso. Lembra que a gente aprendeu na aula de eletrocardiograma como que faz, né? Um procedimento super tranquilo, não é invasivo, a gente só precisa fazer a higiene da pele e colocar os dispositivos e fim. Mensuração da concentração de CO2, né, de gás carbônico no final da expiração, né? Então, você consegue, né, fazer a captação da quantidade de CO2 durante um ciclo respiratório. E o índice bispectral, né, ele é uma escala desenvolvida para identificar alterações no eletroencefalograma que se relacionam com níveis de sedação, anestesia, perda da consciência e lembrança, tá? Então, isso é uma escala que a gente utiliza para avaliação que não necessita de alteração invasiva, né? Você não precisa fazer nenhum método invasivo para que você faça essa avaliação do paciente, tá? Então, olha só. Elas são bem mais tranquilas. Já quando você vai para invasiva, então aqui você entra no paciente, o risco de infecção aqui é maior, você vai ter o quê? Pressão arterial invasiva, né? Ela vai ser a pressão que vai ser avaliada por um método usando o quê? Um catéter introduzido na artéria que é conectado a uma coluna de mercúrio líquido, tá? Então, você tem um catéter aqui, ó, uma linha, solução salina estéril, a conexão, né, da linha arterial, aqui o sistema de fluxo automático, a bolsa de pressão e o monitor cardíaco, mostrando pra gente como que tá essa pressão, tá?
Ela é feita por um transdutor, né, de pressão, que se faz a leitura da pressão sistólica e diastólica e faz a média, tá? Então, a gente consegue ter essa avaliação através desse catéter central. Aqui uma imagem mais ampliada, ó, de como que ela é introduzida. Aqui é um ponto de entrada, né, de infecção. Por isso que eu falo que os métodos, né, invasivos, eles precisam ser usados, tem ótimos resultados, mas eles têm que ser usados com cautela, porque às vezes ela vai piorar o quadro por causa de uma infecção desse paciente. Já outra, né, monitorização é venosa central. Ela é conectada, né, via central, então você tem a pressão venosa central, e ela é o quê? Mensuração de pré-carga do ventrículo direito, ou seja, ela avalia a capacidade do ventrículo direito ao se encher, né, ao final de uma diástole. Então, ele faz o quê? Ele vai ficar ali e vai monitorar, mostrando aquela pressão central, né, pressão venosa central, que é a PVC. Lembra que eu falei para vocês lá no monitor, pressão venosa central, PVC? Ela é mensurada a partir disso, né? Ela tem esse catéter inserido via central. Outra pressão é a pressão arterial pulmonar. Ela avalia a inserção, né, de um catéter na artéria pulmonar e fornece o parâmetro hemodinâmico para um diagnóstico. Não é uma modalidade terapêutica, tá? Quando você usa pressão arterial é mais a fins de diagnóstico, tá? Se está tendo ou não alteração, e a gente consegue ter esse parâmetro aqui, ó, na artéria pulmonar, o normal. Então, ele vai ter ciclos, e esses ciclos aqui do que é normal não. Então, você vai inserir um catéter, passar dentro do coração, ó, do átrio ventrículo, e chegar aqui na artéria pulmonar. É bom? É. E não é, né? Primeiro que a inserção do catéter, vocês lembram na aula passada, a gente falou que causa algumas arritmias, e durante o procedimento ele pode causar, né, algumas arritmias e alterações cardíacas. Então, a gente tem que avaliar se há necessidade ou não desse procedimento, tá? Mesmo que seja o médico, a gente também precisa, como técnico, ter uma noção do que está acontecendo e por que está sendo usado. Débito cardíaco, né, quem lembra do Swan-Gas, né, ele está aqui lindamente. Ele pode ser mensurado, né, de duas formas, com catéter de 4 vias, por termodiluição, e o catéter de 7 vias, tá? E aí ele consegue avaliar esse débito cardíaco, ele tem uma via para essa avaliação, né? E aí como que é feito, né? Você vai inserir o catéter, ele vai entrar aqui, ó, veia cava superior, átrio direito, ventrículo direito, passou e entrou aqui na artéria pulmonar, tá? Então, ele consegue fazer esse caminho, e aí o que você vai ver? Ele vai ficar localizado aqui, ó. Ele vai fazer a pressão intracardíaca, e quando você estiver passando o catéter, a gente tem a monitorização. Lembra que eu falei que pode causar alterações? Olha só. Ele vai ter esse passo, tá? Quando tá chegando aqui, ó, no átrio direito, pela veia cava superior, átrio direito. Olha o parâmetro. Ainda átrio ventrículo, olha o parâmetro. Passou do ventrículo direito, foi pro ventrículo esquerdo, olha o parâmetro, tá? E aí ele volta ao normal. Então, a gente tem uma alteração dessa pressão intracardíaca e depois ela volta ao normal. Então, durante o procedimento, a gente tem que estar atento, porque pode ser que tenha essa variação, tá bom? O Swan-Gas, eu tenho falado para vocês dele. O que ele é? Ele é uma via, né? A gente falou, para avaliação hemodinâmica. A gente até abordou ele na aula passada. E o que a gente vê, né? Ele tem vários lumens, tá? Aqui para veia proximal arterial, o transdutor, que é em português, via proximal, o termistor, via de amplificação de medicação, via distal, via de extra para medicação e o balão, né? Então, esse é o catéter, e ele vai para onde? Ele vai para a artéria pulmonar, e aqui fica o balão insuflado, tá? Então, a gente tem ele aqui, ó, do lado externo do corpo, e esse caminho todo. E ele é um procedimento totalmente estéril, né? Porque senão, o que acontece? Infecção. Então, a gente tem que estar atento a isso. Quando a gente pensa no catéter Swan-Gas, ele tem qual finalidade?
fornecer, né, informações médicas sobre o estado do paciente. Como assim? Ele consegue, né, mensurar N fatores. Por quê? Porque ele permite monitorar o paciente por pressões intravasculares, tá? Como, por exemplo, a pressão da artéria pulmonar, oclusão de capilar pulmonar, pressão do átrio direito, tá? PVC, pressão venosa central. Então, ele consegue fazer essa avaliação. Coleta de sangue venoso, tá? E através de programação do aparelho, ele fornece valores de resistência vascular sistêmica, resistência vascular pulmonar, trabalho sistólico dos ventrículos direito e esquerdo e controle do débito cardíaco. Então, a gente consegue fazer todos esses parâmetros através do Swan-Gas, tá? Então, não é tão complicado assim, né? Ele consegue fazer uma monitorização hemodinâmica bem adequada. Lembra que na aula passada a gente colocou uma questão, né? A função dele. E a gente falou muito dele, falou que ele faz uma monitorização hemodinâmica. O que era isso, né? Agora a gente já sabe que é a monitorização da pressão da artéria pulmonar, pressão de oclusão do capilar pulmonar, pressão do átrio direito, pressão venosa central, coleta de sangue venoso. Tudo isso a gente vai fazer com esse catéter. Então, ele é multifuncional, né? Ele não é só uma via para administração de medicamento, por exemplo, né? Ele consegue fazer todo essa avaliação. E para a realização dele, né, o que é feito? É feito um procedimento médico, tá? Nós não fazemos isso, mas a gente conhece o dispositivo. A gente não faz, mas a gente faz administração de medicação, às vezes coleta de sangue. Então, a gente precisa conhecer o banho do paciente, a gente precisa tomar os cuidados para não ter infecção, né? Então, a gente precisa estar atento a isso. Então, a gente tem que ter uma noção. Como que ele é feito, né? Um catéter ele possui um padrão básico de 4 lumens. Então, ele vai ter no mínimo 4 lumens, né? E aí, você tem a via azul ou via proximal. Ela verifica a pressão do átrio direito ou a pressão venosa central. Então, ela pode verificar a PAD ou a PVC. O que é PAD? Pressão arterial direita, do átrio direito, tá? A via amarela ou a via distal, ela verifica a pressão da artéria pulmonar, né, a PAD, e coleta a gasometria venosa. Então, a gente pode também coletar sangue através dela para a gasometria venosa, tá? Tá aqui a PAD. A via vermelha, né, ou via do balão, ela é a via que fica acoplada a uma seringa de 3 ml e a gente não tira essa seringa, porque ela vai insuflar e desinsuflar esse balão quando for necessário. A via do termistor, ela é usada já para o cálculo cardíaco, mede a temperatura central da artéria pulmonar, tá? Então, essa outra aqui, ó. Então, no mínimo, esse balão, esse catéter, eles vão ter 4 vias. Quer dizer que ele pode ter mais vias? Claro, tá? A gente tem que estar atento a isso. Mas ele pode ter 4 vias no mínimo. E aqui, ó, a gente consegue ver a monitorização cardíaca dele, tá? Aqui no átrio direito, no ventrículo direito, na artéria pulmonar e também aqui já com balão insuflado, tá? Ele vai passando e aí faz a insuflação e fica fixo. Ana, se eu puxar esse catéter com balão inflado, o que vai acontecer? Uma perguntinha para vocês. Imagina puxar, né? Vocês já aprenderam o som da vesical de demora. A gente sabe que é um procedimento que o enfermeiro passa, mas ela tem um balão, né? Para que a gente não puxe ela. Se puxa um catéter inflado, esse balão sai fazendo uma dilaceração nessa artéria. Então, a gente precisa estar bem atento a isso, tá? Ana, quer dizer que eu não posso puxar? Primeiro que vai tirar o médico, mas quando a gente está dando banho no paciente, ou o paciente estiver confuso, a gente tem que orientar para ele não puxar, porque esse balão, ele pode causar danos aí, inclusive levar uma parada cardíaca, porque ele é um balão de sulfato, né? Pensa você passando balão dentro do seu corpo. Não pode, né? Aqui, ó, eu coloquei para vocês um paciente em processo de monitorização como um todo, né? Aí ele tem a monitorização da pressão intracraniana, tá aqui. O monitor, a terapia endovenosa. Então, quando a gente pensa no paciente no CTI, ele é bem complexo, né? Eu brinco que ele é mais complexo. Por que ele é mais complexo? Pensem comigo.
Porque é um paciente que ele tem N avaliações, né? Por que ele tem N avaliações? Imagina comigo, vendo essa imagem. O que vocês imaginam? Nada? Pois é, vamos lá. O que eu quero que vocês me respondam? Tá? O que eu quero que vocês pensem? Por que eu tô dando tempo para vocês ficarem pensando um pouquinho sobre essa imagem? Tá? Porque no final da nossa disciplina, eu quero que vocês batam o olho no paciente. Quem é meu foco aqui? Esse aqui, ó, o meu paciente. E consigo saber tudo que está ligado nele, né? A gente brinca que um paciente de CTI, ele é um monte de equipamento. E não é, né? É uma pessoa que está ali. E aqueles equipamentos me falam sobre a pessoa. É a forma de comunicação de um paciente que não consegue se comunicar, né? Ele não vai falar pra gente como que ele está se sentindo, né? Porque às vezes ele tá com o quê? Ele tá em coma, ou em coma induzido. Tem que ter uma situação crítica. E quem fala pra gente? Os equipamentos, tá? Então, a gente tem que estar bem atento a isso. Ana, mas é difícil imaginar tanto equipamento numa pessoa só. No início. No final da aula, vocês vão olhar pra mim e falar assim, nossa, eu bato o olho no meu paciente e consigo saber o que tá acontecendo. Então, aqui, quando a gente olha, ó, ele tá com o quê? Eletrodos de eletroencefalograma, né? Olha aqui, ó, no cérebro, tá? Sempre a gente olha o paciente céfalo caudal, né? É o passo a passo do exame também que a gente faz. E o ideal é que a gente faça isso, tá? Por quê? Porque o paciente, assim, a gente consegue ter uma noção melhor, tá? A gente consegue ter uma noção ideal desse paciente. E outra, quando você padronizar, né, você olhar o paciente como um todo, o que é um todo, né, da cabeça aos pés, né? Então, você faz essa avaliação da cabeça aos pés, é muito mais tranquilo, né? Então, você olhou para a cabeça, viu que tá com eletrodos, eletroencefalograma. Ótimo. Se ele tá com os eletrodos, ele precisa de um monitor, que tá aqui, certo? Se ele tá com terapia endovenosa, né, e ela é com bomba de infusão, a maioria vai ser, ela tá aqui. Tá com nutrição enteral, né, tá aqui. E a bomba de infusão. Lembrando que a via da medicação e da nutrição, elas vão ser separadas, tá? Então, uma via, outra via. Ele pode estar com catéter de vários lumens. E aí, através dele, a gente consegue fazer a administração de tudo, mas ele não é pela mesma via. Aqui tá o capnografia. E do lado, a gente tem o quê? Temperatura esofágica. Então, ele tem um termômetro fazendo essa avaliação. Beleza. Seguiu. O que ele tem aqui? Perneiras pneumáticas. Restrição mecânica, tá? Então, ele tá o quê? Com contenção mecânica. O paciente, então, que tem que ficar imóvel. Sonda vesical de demora. Oxímetro de pulso na mão. Catéter venoso central. Tá aqui. Ventilação mecânica. Aqui tá o ventilador. Tá? O aparelho de eletrocardiograma ligado 24 horas. Então, ele tá com monitorização ECG, ó. A gente viu aqui, ECG constante. Tá? Então, a gente consegue bater e falar, pronto, o paciente tem isso. Aqui, você vai ter muitos monitores. Né? Antes, a gente mostrou o monitor com todas as informações. E aqui, você tem, né, a do eletroencefalograma, que vai trazer um parâmetro. A da ventilação mecânica, que vai trazer os parâmetros da ventilação. A do eletroencefalograma das ondas cerebrais. A temperatura aqui é da questão da temperatura do corpo. A da bomba de infusão vai te trazer informações de quanto que está sendo injetado por minuto. E aí você tem que saber o que está acontecendo, né? Se é a dieta, também quanto está sendo injetado por minuto. E aqui o ECG, que também vai ser a monitorização constante desse paciente, mostrando como que está o batimento cardíaco e o funcionamento do coração. Ana, quanta informação, eu tenho que saber tudo isso. O que é normal e anormal. Por quê? A gente não tem que dar diagnóstico, mas a gente precisa saber quando está anormal para poder pedir auxílio do médico e do enfermeiro.
para poder ver o que a gente vai fazer com aquele paciente, né? Principalmente os médicos, se vai ter que fazer uma reavaliação, né, desse paciente para uma nova prescrição ou não. Então, sim, a gente precisa conhecer tudo isso. Ao final do curso, nós vamos saber fazer tudo isso? Sim, né? Hoje vocês já sabem para que é o SUNGAS, já conhecem os outros catéteres, já sabem fazer um eletrocardiograma, a gente fez ele na aula passada, tá? Façam passo a passo, descrevam ele. Eu coloquei para vocês uma atividade na aula de eletrocardiograma, que dá pra gente conhecer o que cada pico ali tem relação, tá? A gente consegue ter essa colinha. Então a gente tem uma noção do que acontece aí no dia a dia. Ana, quando chegar no CTI, então eu já vou chegar pronta depois dessas aulas? Não, né? A gente vai pegar com experiência. Eu falo que nem eu tô pronta para tudo. Hoje, se eu cair no setor de nefro, eu não consigo ter uma visão geral da nefro, né? Eu preciso de um tempinho, né, de estudo também. Para quê? Para eu poder saber tudo que está acontecendo ali, né? Eu tenho uma noção? A gente tem uma noção, mas a gente não é especialista naquela área, né? Então a gente precisa estar atento a isso. Beleza. Quando a gente faz a monitorização hemodinâmica invasiva neurológica, então a gente vai mexer no sistema nervoso central, e aí a gente tem que estar muito atento. Por quê? Por causa do risco de infecção. O que a gente observa? A gente observa que o paciente ele tem a pressão intracraniana, temperatura cerebral e oximetria cerebral. Nossa, Ana, não é somente o que a gente estava acostumado, né? Quando a gente falava, pressão arterial central. Você tem a pressão intracraniana. E o crânio, ele é uma calota, né? Quem assistiu aí várias aulas lembra de anatomia, né? Que vocês tiveram anatomia no começo. A calota craniana, ela é dura, né? Ela é rígida. Então o cérebro, ele não tem um espaço para crescer. Ele não pode ter uma hemorragia, crescer, porque ele vai para onde? Não vai, né? Por exemplo, não é igual meu tórax, minha cavidade abdominal que se distende. São tecidos moles que a gente chama, né? Então a gente não tem tecido mole ali. O crânio, ele é rígido, né? Então a gente precisa o quê? Avaliar essa pressão intracraniana. Se ela for uma pressão muito elevada, o que vai acontecer? O paciente às vezes não vai ter o quê? Uma quantidade de espaço, exatamente. O cérebro vai ser comprimido. E cérebro comprimido, nós sabemos que a gente tem um problema. Qual o problema do cérebro comprimido? Danos no cérebro. Temperatura no cérebro, ela é bem controlada. A gente tem as meninges, né? Quem lembra aí na aula de anatomia? A gente tem as membranas ali que protegem o nosso cérebro ali dentro da calota craniana. E ele tem que estar, em temperatura estável. Você não pode ter febre. O ideal é que o cérebro ele não sofra alterações de temperatura. Porque a gente sabe que as células nervosas elas não são reversíveis. Elas nasceram, elas se reconstituem em uma porcentagem bem pequena, mas quando você tem uma perda cerebral, você não tem uma reconstituição daquela área. Não é igual o fígado, que você retira uma parte, ela reconstrói. Pele, você queima, reconstrói. Né? Uma perda no cérebro é importante, né? Ela é grave, né? Pensando em nível de importância. E a oximetria, né, é a concentração de CO2. Aliás, desculpa, de oxigênio. A gente também precisa avaliar quanto que está de oxigênio no meu cérebro. Lembra quando a gente pensa em oxigenação do cérebro? É a principal coisa que a gente pensa? Por quê? Uma falta de oxigênio para o paciente no cérebro, ele causa danos irreversíveis. Então, quando o paciente entra em uma parada cardíaca, por que é tão rápido o procedimento e aquele paciente tem prioridade acima de tudo? Porque um cérebro que ficar sem oxigênio por muito tempo, ele vai sofrer um dano, tá? E esses danos são irreversíveis na maioria dos quadros. E aí pode ser um retardo, né? Uma dificuldade de memória, uma memória mais retardada, aquela memória não é retardada no sentido pejorativo, é retardada de lenta, né? Ela fica lenta. E ou você pode ter danos na fala, de locomoção, então tudo isso é importante a gente avaliar e estar atento. Então aqui, ó, na imagem, eu trouxe para vocês a monitorização intracraniana, tá? Então é feito uma perfuração para fazer essa avaliação. Outra questão importante é o balanço hídrico. A gente também vai fazer desses pacientes que estão no CTI. Como assim? Balanço hídrico. A gente está acostumado na clínica, acho que vocês já estão bem acostumadinhos na clínica, algo bem comum pra gente, porque a gente consegue avaliar
o tanto que entra e o tanto que sai através da urina, tá? E no CTI isso é muito importante, porque se o paciente perde muito ou ganha muito, gera um desbalanço e um desconforto para o paciente. Esse desbalanço vai gerar um problema, né? Que problema será esse? A gente vai falar dele. Em estado normal, o nosso corpo, né, em estado normal nosso, ele mantém um equilíbrio, tá? Na quantidade hídrica, ou seja, na quantidade de água. Vocês viram que eu estou bebendo água agora. Se eu estou falando muito, meu corpo reconhece que eu estou perdendo calor, estou produzindo calor e perdendo através da sudorese e da saliva. Então eu tenho sede, né? Então ele mantém o meu equilíbrio. A concentração de eletrólitos, né, através do que? Da minha urina e das fezes, sendo controlada pela função dos rins, tá? Os nossos rins, eles conseguem fazer essa avaliação de concentração dos eletrólitos, então isso é fisiológico, né? Os meus rins funcionando bem, ele consegue saber se eu tenho ou não quantidade de eletrólitos necessária. A célula funcional, os néfrons, são responsáveis por isso, e ele faz o que? A reabsorção de água e sódio, tá? Então, nossos néfrons, que são unidades funcionais do rim, ele vai fazer essa reabsorção de água e sódio e elimina o potássio e o hidrogênio, tá? Então, ele vai fazer esse equilíbrio. Já a eliminação de água, ela é controlada. A gente sabe que a gente perde água, mas ela não é o tanto que a gente quer. Ela é controlada. A gente tem um hormônio antidiurético, que é o ADH. Ele faz o quê? Ele está junto com a aldosterona e ele é responsável pela eliminação maior ou menor de sódio na urina. Então, a gente tem um balanço no nosso corpo, o ideal do que se deve permanecer de sódio, o que deve ser retirado. Então, nosso corpo funciona bem, tá? Desde que eu não esteja doente. Se eu tive um acidente ou se eu tive alguma coisa grave, isso pode mudar, né? E esse equilíbrio ele pode ser afetado em pacientes graves por uma patologia ou mesmo devido a um tratamento. Por exemplo, uma hipovolemia severa, uma perda de sangue severa, reposição de volume circulatório, administração frequente de drogas, tá? Elas podem afetar essa função normal aí do nosso organismo e levar a uma alteração no nosso balanço hídrico. E isso gera N problemas, como por exemplo uma arritmia. Uma arritmia pode ser levada, né, pode ocorrer por causa de um desbalanço hídrico. Como que é feito esse balanço, né? Ele permite monitorar os parâmetros que acompanham o nosso equilíbrio hídrico do paciente, ou seja, o que ele está entrando e saindo. A partir do tratamento proposto, considerando o estado patológico do paciente, renal e cardíaco. Então, gente, quando falar assim, vou fazer monitorização hídrica do paciente, esquece a ideia do que saiu e entrou só, tá? A gente tem que conhecer o que é a patologia do paciente, o que ele tem. Outra questão, é um paciente renal ou não? E a questão cardíaca, tem problemas cardíacos ou não? Isso vai interferir, tá? A manutenção do estado equilibrado, ela vai depender da ingestão adequada de líquidos e da perda obrigatória pelos rins, pele, pulmões e fezes. Não adianta a gente pensar só em ingerir, a gente precisa eliminar, né? Se o paciente está ingerindo, como é que vai ficar isso, né? A gente precisa ingerir e a gente precisa eliminar. Então, a gente tem que ingerir e eliminar de maneira equilibrada. Os pacientes normais, né, um paciente sem um problema grave, ele faz, né, a ingestão através da via oral, então ele vai beber, vai se alimentar e o próximo para o metabolismo. Aí, então ele vai conseguir gerar os eletrólitos e a água aí do corpo dele. Ele vai conseguir ter uma noção do que está acontecendo. E a perda dele também é tranquila. Ele faz a perda pela urina, fezes, respiração e transpiração. Então a gente consegue englobar tudo isso no paciente de forma fisiológica, né? Então ele vai beber muita água, vai eliminar, né? Fazer urina e eliminar. Ele vai comer, vai tirar o que precisa e eliminar através das fezes. Isso é tranquilo, tá? Vamos pensar no paciente, isso é tranquilo, paciente normal. Já o paciente em estado crítico, né, que é o nosso do CTI, ele tem que avaliar essa entrada, porque ela ocorre como? Ela vai pela dieta, mas como que ela vai pela dieta? Sondas nasogástricas, nasoentéricas ou ostomias. Pela terapia medicamentosa, às vezes ele ingere muito líquido, porque ele vai usar medicações diluídas e medicações junto com soro, né? Então a quantidade
de entrada dessas terapias e administração de hemocomponentes. A gente esquece, né, da administração de sangue. Se o paciente recebe hemocomponentes, é também uma fonte de entrada de líquidos. Então, a gente tem essas 3 fontes adicionais. E ainda tem as eliminações, né, que podem ser distintas do que é o fisiológico. Pode ser por vômito, o paciente está com muito vômito, drenagem e secreções, tá? Então, a gente pede o líquidos também por essas 3 fontes. E aí, a gente tem que avaliar, né, no final do dia, a quantidade que foi ingerido e eliminado, se ela fornece um balanço positivo, né? Então, o paciente ingeriu mais do que eliminou, e aí ele tem o quê? Uma retenção de líquido, tá? Se estiver próximo, ok, balanceou. Mas se ele tem um saldo positivo de ingestão e eliminou pouco, esse paciente tem o quê? Uma retenção de líquido. Já o paciente que eliminou muito, né? Então, ele vomitou, teve diarreia, e não conseguiu ingerir a quantidade de líquido suficiente, ele tem uma grande perda de líquido. E aí, o que ele tem? Uma desidratação, tá? Então, a gente precisa estar bem atento a isso. Ana, então o paciente tem que olhar esse saldo? Sim. O ideal é que ele ingira a quantidade de líquido próximo que ele elimina, tá? Não tenha uma discrepância muito grande, porque senão vai gerar um acúmulo ou, se ele perder muito, um desequilíbrio por perda. E a gente tem que estar atento a isso. No balanço hídrico, a gente considera o quê? O peso do paciente, tá? Quantos quilos que aquele paciente tem, o turgor, que é essa elasticidade da pele, tensão do globo ocular, tá? A tensão dessa região, umidade da mucosa da boca, a gente consegue ver essa mucosa do paciente é ou não úmida, edemas, né? A gente faz aperta o paciente, consegue ver. Pressão arterial, como é que está essa pressão? Pressão venosa central, quando ele está, né, com a PVC, e ausculta pulmonar. Se houver exames laboratoriais, a gente também pode avaliar, né, se teve pedido para hematócrito e o nível de potássio, o nível de plasmático de eletrólitos, né, o potássio, cálcio, enfim, os eletrólitos que foram solicitados. E através deles a gente consegue avaliar se está tendo ou não um desequilíbrio. Tá? Mas pra gente, o mais fácil, sem precisar de nenhum exame complementar, vai ser através disso aqui, ó. E a gente consegue saber se o paciente está tendo edema ou não. O rim, né, quando a gente pensa nos rins, quanto que ele elimina? Ele elimina 1 ml por quilo a cada hora, tá? Então, a gente tem uma média de urina aí de 1 a 2 litros por dia, tá? É o ideal que a gente vai conseguir coletar em uma bolsa coletora de urina. A perda pela transpiração, ela chega a ser cerca de média de 600 ml por dia. Tá? Então, a gente tem aí 600 ml. E aí, vai depender da temperatura do ambiente. Lembrando que no CTI, a temperatura é uma temperatura controlada. Então, a gente não tem um calor excessivo. Tá? Então, essa transpiração, ela pode ser bem menor, porque a temperatura é controlada. Então, você não tem aquela variação de temperatura ao longo do dia. Já os pulmões, né, ele vai ter uma eliminação de 300 ml por dia. E essa perda ela vai ser maior ainda quando for dias secos, tá? E quando a frequência respiratória estiver aumentada. Então, o paciente que está respirando mais, né, ele está com maior número de frequências respiratórias, ele perde mais líquido. E dias secos, né? Lembrando que o ambiente do CTI é um ambiente de temperatura controlada e um ambiente que a gente tem o quê? A gente tem um ar-condicionado, né, para fazer refrigeração aí do ambiente, né? Então, isso também permite que o ar fica seco e isso também auxilia com que o pulmão perca mais ar. E o nosso trato gastrointestinal, né, através das fezes, a gente perde de 100 a 200 ml por dia, tá? E pacientes com fístulas ou diarreias, eles podem apresentar perdas bem maiores do que isso, né? Mais do que 100 a 200 ml por dia. Então, se a gente for pensar o tanto que o paciente perde num dia, então ele perde 2 litros, né, através da urina, mais 600 ml pela transpiração, então já foram 2 litros e 600. Através dos pulmões, cerca de 300 ml, então a gente já foi 2 litros e 900 ml, mais 100 a 200 ml através das fezes. Então, a gente tem aí cerca de 3 litros de perda por dia. Por isso que a gente recomenda uma ingestão líquida aí de aproximadamente 3 litros de água.
Isso varia com o peso, né? Como vocês já devem ter aprendido em alguma aula de terapia nutricional, isso vai variar de acordo com o peso do paciente, idade, né? E atividade também do paciente. Já no CTI, onde a gente tem um paciente crítico, né? Ele não vai exercer nenhuma atividade, ele não vai estar andando, não vai estar trabalhando, a gente considera essa perda fisiológica. Pode ser que perde mais, né? Como eu falei, tudo vai depender. Tudo vai depender de quê? Tudo vai depender das condições patológicas, né? Qual o quadro clínico desse paciente. Então, o tempo todo hoje, eu tenho falado para vocês, qual o quadro clínico do meu paciente? Como o meu paciente está? É grave, não é grave? A gente precisa estar bem atento a isso. Ana, mas como é que eu vou saber se é grave ou não? Né? A gente vai conseguir ter essa noção através do quê? Através da monitorização. Exatamente, monitorização hemodinâmica. Quem pensou na monitorização hemodinâmica é isso mesmo. A monitorização hemodinâmica é que vai me falar meus padrões para eu ter uma noção do que está acontecendo com esse paciente. E aí a gente tem alguns quadros. A hipovolemia, né, que ela vai ocorrer quando? Quando você tiver uma perda de líquido maior, né, então você vai perder mais líquidos do que ingerir. Então você tem perda de água e eletrólitos. E as principais manifestações que a gente observa é o quê? Perda de peso aguda, o paciente emagrece rápido, tugor cutâneo reduzido, a pele dele perde esse tugor que eu mostrei para vocês, que quando você puxa, ó, e ela volta rapidinho, ó. Oligúria, né? O paciente reduz o número de vezes que ele urina. Urina concentrada, então a concentração da urina também é maior. Hipotensão ortostática, então quando o paciente fica em pé, ele fica tonto. Isso é menos comum no CTI, né? Porque o paciente normalmente não permanece sentado. Então a gente tem essa diferença. Mas o paciente, quando ele vai levantar, ele tem uma tontura. Frequência cardíaca rápida e fraca. Por que rápida? Né? Porque ela tenta manter a circulação no corpo. E fraca porque ela não tem uma quantidade de sangue necessária para fazer essa circulação. Temperatura controlada, temperatura corporal aumentada, o paciente tende a apresentar febre. Pressão venosa central diminuída, né? Ele tem menos sangue circulante. Quando a gente pensa que o paciente está hipovolêmico, ele começa a perder também líquidos da corrente sanguínea. Pele fria e pegajosa, aquela pele que você pega, ela tá pegajosa, com sudorese, fria. Fraqueza muscular e câimbras, tá? São todos sinais de hipovolemia. Ana, então todo paciente que tiver com hipovolemia vai ter sintomas? A maioria vai ter esses sintomas, tá? Por quê? Porque ele perdeu mais líquido do que deveria. A hipovolemia, a gente tem que avaliar, né, sempre, se não tem nenhuma patologia associada que possa estar desencadeando esse quadro, ou seja, uma hemorragia, tá? Por exemplo, tá tendo hemorragia, por isso que tá tendo um quadro de hipovolemia. Além disso, a gente tem que realizar o tratamento com a administração de soluções eletrolíticas de acordo com o que for prescrito. Via oral ou endovenosa, normalmente no CTI vai ser via endovenosa, conforme a gravidade, né, que a gente observar, e realizar a prescrição, considerando também as condições clínicas do paciente para administração para via, né? Será que o paciente tem condição de fazer ingestão oral? Ou o paciente não tem condição de fazer ingestão oral e a gente precisa fazer essa ingestão via endovenosa, tá? E aí isso vai ser avaliado de acordo com o quadro clínico do paciente. Normalmente o paciente faz a reposição hipovolêmica via oral? Não. Tá? Se o paciente chegou num quadro grave, a necessidade de uma hospitalização, essa avaliação ela vai ser feita, essa reposição vai ser feita via endovenosa. Tá? O meu paciente ele não faz essa reposição via oral não, tá? Por quê? Porque a entrada oral é muito pequena. Se você for fazer uma reposição oral, ele não consegue, né? Normalmente tem náusea, enjoos associados. Então você não consegue fazer administração, por exemplo, de 1 litro de solução fisiológica em 1 hora. Né? E aí você consegue fazer essa administração via endovenosa. Né? Você tem um sistema que não vai permitir que o paciente regurgite. Tá? E é mais tranquilo. A hipervolemia, ela já é o aumento do número de líquido, né? A quantidade de líquido dentro do corpo. Aqui a gente consegue ver, ó, os pezinhos bem edemaciados, né? Um cacife desse aqui é grau 4, máximo. Então ele já tá o quê? Quando você afunda o dedinho, ele fica, né? Olha só.
E aí, normalmente, manifesta-se, né, através de edemas, sons pulmonares anormais, a gente tem os sons estertores do pulmão. Pode ocorrer ainda taquicardia, aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, aumento da pressão venosa central, aumento do débito urinário, então o paciente aumenta o número de vezes que ele vai querer urinar, aumento de peso, falta de ar, o paciente pode sentir com falta de ar por causa de um edema generalizado, por exemplo, sibilância pulmonar. Tratamento, ele normalmente vai ser pela diurese, né? Vai ser medicamentos que estimulam a diurese, a diálise, o paciente às vezes vai necessitar de diálise e terapia nutricional com a dieta hipossódica. Por quê? Porque o sódio ele facilita a retenção de líquido. Então toda dieta desse paciente vai ser hipossódica, né? Com a ausência aí do sódio ou sódio em mínima concentração para evitar esse edema agrave, tá? Então a gente precisa estar avaliando esse paciente nesses pontos. No balanço hídrico, ele deve ser feito com frequência e em intervalos regulares, tá? Então a gente faz esse balanço a cada 2 horas, tá? E ao final do plantão, a gente deve separar, né, e somar os volumes infundidos e os volumes eliminados. Por que a gente não faz essa avaliação só no final do plantão, e sim de 2 em 2 horas? Porque dependendo da medicação que você vai administrar, tudo isso entra como volume. Então a gente tem que ir fazendo essa anotação por períodos para não ter nenhuma intervenção errônea, tá? O objetivo aqui é que a gente não erre. Mas a gente erra, você esquece. Você esquece 500 ml para um paciente que está com hipervolemia, né? Ele está com uma quantidade excessiva de líquido no corpo, isso é grave. E aí a gente faz a diferença e avalia, né, entre o que foi infundido, e aí a gente vê se teve um resultado positivo e o que foi eliminado, que é negativo. E aí a gente faz esse balanço, tá? Para ver se o que foi infundido e o que foi eliminado vai corresponder aí próximo, ou se o paciente teve uma perda maior ou um ganho maior, tá? O balanço hídrico parcial, ele faz a diferença, né, por forma indicativa de que entrou mais volume, e aí a gente tem que estar atento, né? Porque se você tiver um resultado positivo, você teve uma ingestão maior, mas tem que avaliar realmente se foi contado todas as eliminações desse paciente, tá? Porque se você esquece de algo e fala que deu positivo e não deu, a gente tem um falso positivo, tá? A informação do balanço hídrico é importante? Tá? Eu coloquei aqui para vocês, ó, os ganhos, que são os positivos, as perdas, que são os negativos. Eu adoro essa chargezinha, porque ela mostra pra gente tudo que entra, tá? Então, se entrar hemoterapia, hemácia, plasma, plaqueta, ganho positivo. Se entrar líquido, água, suco, chá, gelatina, positivo. Infusão de medicamentos, seja por irrigação contínua, antibiótico terapia, soroterapia, drogas vasoativas, drogas sedativas, todas entram. Dietas, tá? Dieta hídrica, líquido pastosa, entra. Ana, mas se ele comeu arroz, feijão, como que eu contabilizo isso? Ela não tá aqui, tá? O feijão entra. Normalmente a gente consegue essas informações com a equipe aí da nutrição, mas o paciente em estado grave, ele não come arroz e feijão, né? Ele toma uma sopa, algo do tipo. Então a gente consegue contabilizar uma sopa, olha lá, tá, gente? A maioria vai para onde? Nutrição parenteral, tá? E a gente consegue fazer, né? Que a gente tem uma noção de quanto que foi infundido de nutrição, né? E a nutrição interal, se ele tem ou não, e o que foi infundido, tá? Tudo isso foi forma de ganho. E a perda, né? A gente vai ter a perda pela linfa, pelas secreções e pela sudorese, tá? E aí e faz aquela estimativa mesmo que a gente fez anteriormente, que eu mostrei pra vocês, né? O que a gente ganha, o que a gente elimina, né? Na respiração a gente tá eliminando. Eliminação gastrointestinal, emese e diarreia, né? Está tendo. A drenagem, né? Drenagem vesical, exudativa e gástrica. E avalia qual é que teve ou não, tá? Se teve ou não perdas e o quanto foram essas perdas, se foram grandes ou não. E o que a gente tem que ter atenção? O balanço hídrico ele deve ser fechado ao completar 24 horas. E o resultado servirá de base para o próximo plantão, o qual é denominado balanço cumulativo.
Então, você usa 2 plantões, tá? Então, a cada 24 horas, você fecha e tem uma noção do que está acontecendo. Tranquilo? Agora, a gente vai falar um pouquinho dos distúrbios eletrolíticos e conhecer esses distúrbios e como é que eles ocorrem, tá? Então, nós vamos dar continuidade já já. E aí, pensando um pouquinho nos distúrbios eletrolíticos, nós vamos falar um pouquinho quais são esses distúrbios e o que eles podem alterar, tá bom? Aqui, ó, eu mostrei para vocês uma redução, né, no potássio. O que leva? Uma inversão de onda. E aqui, o excesso, um aumento da onda, tá? Então, a gente vê essa alteração aí no eletrocardiograma, né? E a gente vai ver o que esses eletrólitos vão causar e as diferenças de patologias que podem gerar através disso. O que é um desequilíbrio de eletrólitos, né? Um desequilíbrio eletrolítico? Eles são comuns na nossa prática clínica. Vocês vão ver que vários pacientes, eles vão apresentar esse desbalanço e é comum, né? Não é algo tão incomum. Por quê? Porque ele é provocado por coisas simples, diarreia, vômito, pode levar. E a gente ainda tem outras patologias que a gente vai falar já já. O déficit do volume e líquido, né? A quantidade de líquido perdida é chamada, então, por hipovolemia. É uma baixa da quantidade de líquido no nosso organismo. E ela está relacionada à perda de água junto com eletrólitos, ou seja, alguns componentes, né, alguns íons que estão presentes no nosso corpo junto com a água. E aí, por onde a gente pode perder isso, né? Vômito, como eu falei, diarreia, fístulas, febre, sudorese excessiva, pacientes vítimas de grandes queimaduras, então os grandes queimados, perda de sangue em grande volume, comum em acidentes, grandes cirurgias, anorexia e diabetes descontrolada, tá? Esses são alguns dos principais quadros que a gente encontra aí na nossa rotina diária, que vai ter esse quadro aí de hipovolemia, né? Que é a redução de líquidos e de eletrólitos. Normalmente, o que a gente observa? Primeira coisa, perda de peso, são pacientes que, por exemplo, uma perda de peso considerável, redução do turgor da pele, né, essa elasticidade da pele, urina concentrada, baixa na pressão arterial, então são pessoas que têm a pressão arterial mais baixa, confusão mental, fraqueza e confusão. Tá? Então a pessoa ela vai ter esse quadro aí com essas principais manifestações. Nos exames laboratoriais, a gente observa que tem um aumento de hemoglobina e hematócrito, né, um aumento da osmolaridade sérica e urinária, aumento da densidade da urina, menor sódio na eliminação urinária, maior concentração de ureia e creatinina na urina. Então, a gente vê essas alterações nos exames laboratoriais. Todos os pacientes vão ter todas essas manifestações? Depende, né? Depende do grau de alteração de íons, quais foram os íons perdidos, se já teve alguma reposição, tá? E aí a gente vai ver essas alterações de acordo com o quadro do paciente. Então a gente precisa conhecer, né, o que foi administrado, o que está sendo injetado para o paciente, para ver o que está acontecendo com essas manifestações. Já a hipervolemia, né, o excesso de líquido, ele ocorre, né, devido a um comprometimento, uma alteração que prejudica essa eliminação excessiva, essa eliminação normal, né? Então você tem uma retenção excessiva de líquido. E ela ocorre principalmente nos pacientes com insuficiência renal, insuficiência cardíaca, pacientes com cirrose e nos casos que a gente tem administração excessiva de líquidos, principalmente líquidos que contêm sódio, tá? Então o hipoclorito de sódio, hipoclorito não, cloreto de sódio, NaCl, né, é a nossa solução fisiológica, tá? E a gente administra. Ana, mas é 0,9. É 0,9. É uma quantidade pequena, tá? Mas depende da quantidade e o tempo que esse paciente está internado e se recebendo essa administração. A gente tem que estar atento a isso. E o tratamento prolongado com corticoides, tá? Então a gente tem que lembrar que pacientes que fazem tratamento com corticoides por muito tempo tem a tendência de ter essa complicação de hipervolemia. Normalmente, os sintomas que o paciente apresenta é a ganho de peso, né? Esse ganho de peso não é gordura, é líquido. Edema periférico, então você vê membros, mãos e pés
com edema, ascite, né, aquele abdômen cheio de líquido, roncos, aumento da pressão arterial e aumento da frequência respiratória, tá? Esses são sintomas comuns. E os principais achados quando a gente faz o exame de laboratório é o que? Hemoglobina e hematócrito reduzido, né? Então tem um grande volume para pouca dessas células, redução da osmolaridade da urina e redução do sódio e densidade da urina. Por quê? Você tem uma grande quantidade de líquido. E o organismo ele começa a não conseguir eliminar. E aí o que ele faz? Incha, né? Que são edemas. Então a gente tem que estar atento a esses dois. Além disso, a gente tem outras alterações, como a hipenatremia. O que ela é? Ela é uma desregularização do sódio, tá? Então a gente tem uma quantidade de sódio menor. Hipo sempre vai significar menor, hiper sempre vai significar maior. E a hiponatremia, eu sempre gosto de falar, lembra do NAR, hiponar. O NA é o que na tabela periódica? Quando vocês fizeram lá no ensino médio, lá antes de vir para o curso, o que vocês faziam lá na aula de química? Saber da tabela periódica. O Na é o sódio, tá? Então aqui é uma concentração baixa de sódio no nosso organismo. E ela pode ocorrer, né, devido à perda excessiva de sódio nas eliminações. Como assim, Ana? Perda excessiva. Alguém vai perder sódio excessivamente? Sim. E quando isso vai ocorrer e o que vai ocorrer? Tá? A gente tem alguns pacientes bem característicos, que são os pacientes com doença renal. Tá? Pacientes com doença renal, ele tem esse déficit. A administração excessiva de solução glicosada é 100%. E aí, dependendo do paciente, o quadro do paciente é indicado solução glicosada, mas em excesso ela pode gerar esse quadro de hiponatremia e quadro de hiperglicemia e insuficiência cardíaca também, tá? Por que a hiperglicemia? Quando você tem muita glicose circulante. Normalmente os sintomas que vão aparecer anorexia, né, ausência de apetite, náuseas, o paciente vai ficar com ânsias de vômito, vômitos mesmo, cefaleia, tontura, aumento do pulso. Então, quando você faz a avaliação do pulso, a frequência cardíaca ela está aumentada, redução da pressão arterial, tá? A pressão cai, mas o pulso aumenta, edema e ganho de peso, tá? O paciente também retém líquido. Os exames normalmente vão mostrar um nível sérico do sódio menor, redução na eliminação do sódio também pela urina. Então a gente consegue fazer essa detecção, tanto no exame de sangue quanto no exame de urina, porque a gente vai observar que tem uma redução da concentração de sódio, tá? Ana, e aí, o que faz? Reposição, né? O tratamento indicado é a reposição de sódio, então vai fazer administração. Então, a hiponatremia, ela é o quê? É um desequilíbrio hidroelétrico do corpo, tá? Então, você tem menor concentração de sódio na corrente sanguínea, aqui ó, o sódio bonitinho, sendo mostrado aí na corrente sanguínea em pequena quantidade, tá? E a complicação a gente já sabe que pode ser por doença renal, eliminações excessivas e a hiperglicemia. Então é comum a hiponatremia nos diabéticos e pacientes cardíacos, tá? E doença renal. Então esses 3 pacientes podem ter essa alteração. E a gente tem que estar atento, né? Aquele paciente no UTI, ele tem alguma doença renal, insuficiência cardíaca ou diabetes. Tudo isso pode gerar essa alteração. E a hiper, né, é o aumento do sódio. A hipernatremia, ela então é o aumento do sódio e ela vai ocorrer devido a uma alimentação hipersódica, né? Então ela tem uma quantidade de sódio maior. E quando a gente vê quadros quando não está relacionado à alimentação, a queimaduros extensos, pacientes com grandes queimados, eles têm um aumento de sódio, sudorese, tá? Uso de corticoides, principalmente por longos períodos, bicarbonato de sódio e cloreto de sódio em excesso, e pacientes que são vítimas de afogamento em água salgada. Não é tão comum para a gente ir água salgada, tá? Mas os pacientes com afogamento em água salgada, né, no mar, por exemplo, ele tem essa alteração. Então ele ingere, né, uma quantidade excessiva e tem o aumento de sódio na corrente sanguínea. E os principais sintomas relatados são que a sede. O paciente tem muita necessidade de água, né? Isso é o próprio do corpo, né? Para tentar ingerir água e reduzir essa quantidade de sódio. Temperatura do corpo elevada, então o paciente apresenta febre, náuseas, aumento do pulso
e aumento da pressão arterial, tá? Nos exames laboratoriais, principalmente de sangue, nós vamos ver o aumento do nível sérico de sódio na corrente sanguínea e o aumento da osmolaridade da urina, tá? Então, a gente também consegue detectar pela urina, tá? Então, a hipernatremia nada mais é, então, que o desequilíbrio eletrolítico do corpo causado pelo aumento da osmolaridade da urina. Ana, então, o aumento ou a redução vai ser um problema? Sim, né? Como a gente sempre tem falado nas aulas, a gente busca um equilíbrio do corpo, né? O paciente que tem um distúrbio, né, seja para mais ou para menos, ele apresenta uma alteração. Outro componente químico aí é o potássio, né? Ele, na baixa, a gente tem uma hipotassemia, que é uma redução do sódio no organismo, e aí a gente observa quando o paciente tem muita diarreia, aspiração gástrica, administração de corticoides, anfotericina B, alcalose, inanição, aquele paciente não se alimenta, intoxicação digitálica, tá? Que são os medicamentos digitálicos aí usados no controle de algumas doenças cardíacas. A gente vai observar através do exame sanguíneo e vai ver que ele apresenta uma concentração menor que 3,5, tá? E aí, o que a gente observa? O paciente ele vai ter uma fadiga, ele fica mais fadigado, anorexia, vômito e fraqueza muscular. Quando a gente faz o eletrocardiograma, a gente observa que ele tem um achatamento da onda P e a onda U é proeminente, a gente tem uma depressão em ST e o intervalo PR prolongado, tá? Então, a gente consegue ter alterações cardíacas. Então, o potássio, a baixa dele vai gerar alterações cardíacas, né? Desde o achatamento da onda P, onde a onda U ali era proeminente, a depressão de ST e o prolongamento do intervalo PR, tá? Então, o nosso eletrocardiograma aí desse paciente ele vai apresentar alterado, tá? Então, é outro indicativo que a gente está tendo uma baixa concentração de potássio. Já o aumento do potássio, né, que é a hiperpotassemia, ele é um aumento do potássio devido ao quê? Insuficiência renal causada por oligúria, por pacientes com uso de diuréticos, poupadores de potássio. Então, o paciente ele tem, né, uma diurese acentuada, mas ele poupa potássio. E aí, esse potássio fica acumulado no seu organismo. Acidose metabólica, muito comum em paciente diabético. Grandes queimados, pacientes que receberam transfusão de sangue. Administração endovenosa rápida de potássio, né? Por isso, a gente hoje controla tudo pela bomba de infusão. Porque a administração, se não for adequada, até mesmo pela bomba de infusão, né? Se você programa a bomba de infusão errada, né, essa administração pode causar um dano. Medicamentos inibidores da ECA, que é enzima conversora de angiotensina, e os anti-inflamatórios não esteroidais e a ciclosporina. São alguns dos medicamentos aí também que levam ao acúmulo de potássio no organismo. Então, o potássio ele vai apresentar acima de 5, tá? E aí o paciente ele vai apresentar fraqueza muscular, arritmias, então a gente vai ter alterações de novo no eletrocardiograma, cólicas intestinais, muito comum o paciente relatar muita cólica intestinal e uma distensão do abdômen. A gente observa aquele abdômen aumentado e com distensão. No exame, né, do eletrocardiograma, a gente tem a onda T alta, né, em tenda, então ela tende a ficar nesse formato, ó, de tenda. Intervalo PR e duração de QRS prolongado e onda P ausente e depressão de onda T. Então, você tem um quadro de arritmia no aumento do potássio na corrente sanguínea. Outro íon é o cálcio, né, a baixa dele é a hipocalcemia e ela vai ocorrer nos pacientes com hipoparatireoidismo, pacientes que apresentam má absorção de cálcio, pacientes com pancreatite, alguns pacientes, principalmente idosos, com deficiência de vitamina D e pacientes alcoólatras, tá? O alcoolismo também leva uma baixa concentração de cálcio no organismo. Normalmente, os sintomas que o paciente apresenta são a dormência, né? Formigamento, convulsões, comprometimento na coagulação. E a gente vê que no ECG, né, no eletrocardiograma, o intervalo QT ele fica prolongado e ST alongado, tá? E isso é por causa do cálcio. No exame laboratorial, a gente observa também o quê? Redução do magnésio, tá? Os dois íons aí eles estão associados. E aí, o que a gente tem que observar? O quadro do paciente. Pode ser que a gente identifique através do ECG,
né? A gente é porque a gente realiza o ECG, tá, gente? Quem vai dar o diagnóstico é o médico. Quando eu falo que a gente faz o diagnóstico é porque a gente realiza o ECG. Então, a gente vê essas alterações no ECG. O aumento do cálcio, ele leva à hipercalcemia e isso ocorre, né, devido ao uso excessivo de suplementos de cálcio. Por isso que a gente deve ficar bem atento a isso. Quando o paciente fala, o paciente tem tendência a não absorver cálcio. O paciente não ingere as fontes necessárias e ele precisa ser suplementado. Mas suplemento de cálcio, qualquer quantidade, não pode, né? Tudo tem que ter prescrição médica. Quem o suplementa em excesso também vai gerar um problema, tá? E aí a gente tem que estar bem atento a isso. A falta dele é um problema e o excesso é um problema. Então, qualquer suplementação tem que passar por uma prescrição médica para a gente não ter esse problema. Excesso de vitamina D é raro. Se a gente for pensar em excesso de vitamina D, a gente tem muita falta de vitamina D, mas ainda tem o excesso. Principalmente se a pessoa faz a suplementação de vitamina D e não tem comprometimento na sua produção, né? Então, além dela ter a sua produção, ela ainda está ingerindo. Isso pode gerar, então, um aumento na hipercalcemia. Aumento do cálcio, na verdade. Acidose, intoxicação por digoxina. Também é um medicamento tratado aí em problemas cardíacos. Os sintomas que o paciente relata normalmente são fraqueza muscular. A gente observa constipação, náuseas, vômitos e a hipertensão, tá? Então, o que acontece? Um problema, que é o cálcio em excesso, ele gera um outro problema, né? Que é a constipação, outro problema que é a hipertensão. Então, a gente tem que estar bem atento a esses erros. Por isso que a gente fala tanto nessa questão da hemodinâmica, né? O nosso organismo tem que ser hemodinâmico. Ele tem que ter a sua regulação adequada. Quando ele não tem, a gente vai ter os problemas, igual eu estou falando com vocês, de todos esses problemas que a gente está observando. No ECG, o que a gente observa? O segmento ST e o intervalo que tem encurtado, então ele tem um encurtamento, o paciente apresenta bradicardia, então o batimento cardíaco cai e a gente tem bloqueios cardíacos, né? Então você vai ter o quê? Disfunções cardíacas graves. Então o coração, para funcionar bem, ele tem que estar com uma concentração de cálcio adequada, né? Não adianta falar, mas o paciente tá com concentração. Não tá. Se não tiver com uma concentração adequada, ele vai ter alteração cardíaca aí. Tanto para mais, né? Quanto o aumento de cálcio, quanto para menos. O magnésio, o déficit dele é hipomagnesia, né? E ela ocorre principalmente em pacientes que são alcoólatras e alcoólatras crônicos, tá? Não é um alcoólatra recente, é um alcoólatra crônico. Cetose diabética, então o paciente diabético pode apresentar essa queda do magnésio. Diarreia, pacientes com quadro de infarto agudo do miocárdio, tá? Pacientes que teve ataque cardíaco. Insuficiência renal e administração de fármacos, né? Principalmente a gentamicina, cisplatina e ciclosporina. Então, pacientes aí que faz quimioterapia, a gentamicina é um antibiótico. E a gente tem que estar atento a isso, tá? O paciente faz uso da cisplatina, eles podem apresentar essa alteração. Normalmente, o que a gente vê? O reflexo tendinosos aumentados, a pressão arterial aumentada e irritabilidade neuromuscular. E aí, no eletrocardiograma, ele também causa uma alteração. Ele causa o achatamento da onda T, ou seu invertido, né? Então, a onda T ela achata ou ela fica invertida. E no segmento ST, ele fica deprimido. O intervalo PR prolongado e QRS alargado. Então, a gente tem essa alteração aí por causa do magnésio no eletrocardiograma. No aumento do magnésio, a gente chama de hipermagnesia. Ele ocorre, né, em pacientes com insuficiência renal, cetose diabética e hipotireoidismo. Esses pacientes eles têm um quadro de propensão, né, para ocorrer uma hipermagnesia, um aumento de magnésio no organismo. E os principais sintomas observados são a hipotensão, a fraqueza muscular, sonolência, parada cardíaca e coma. Tá? Então, o aumento ele já é um pouco mais grave e a gente pode observar que o paciente pode, inclusive, evoluir para uma parada e para o coma. As principais alterações no ECG que a gente observa são arritmias, aumento, né, o prolongamento aí dos intervalos PR e QRS, e a onda tem pico, né? Então ela faz um picozinho, né? Uma tendinha,
tá? A gente tem essas alterações por causa do magnésio. E aí, o que mais que a gente vai ter de alterações de íons? Vários outros íons podem alterar? Pode. Esses são os principais observados aí na nossa hemodinâmica, tá? Eu tenho que ficar atento a isso? Tem. A gente precisa estar bem atento, porque tem os riscos aí do paciente agravar, inclusive levar a parada cardiorrespiratória e coma, tá? Ou morte mesmo. E aí vamos fazer a nossa atividade, nossa aula. Primeira atividade, lembra aquele quadrozinho lá no início da aula, né? O meu monitor cardíaco. Eu quero que você explique, né, o significado de cada um desses itens apontado pela seta. Tá? Que mostra aí o pressão, 2, o 3, o 4 e o 5, tá? O 4 que é esse enlace, vamos por cima. O verdezinho é o 1, o azul, esse azul clarinho é o 2, o vermelhinho é o 3, esse lilás meio roxeado é o 4 e esse 20 aqui é o 5, tá? Quero que vocês me expliquem cada um deles, o que significa cada um deles no monitor, certinho? E hoje nós temos estudo de caso, né? O que é o estudo de caso? O estudo de caso, ele vai ser enviado para mim, tá? Vocês vão me passar ele. Deixa eu ver se tá mesmo. O estudo de caso, vocês vão me enviar ele, tá, gente? Vou mostrar para vocês a data. Eu preciso que ele seja enviado até a data, essa data é antes da prova. E qual o objetivo do estudo de caso? Primeiro, aprofundar o conhecimento e aplicar o conhecimento. E ele é uma atividade extra, tá? Além da atividade que a gente tem em todas as aulas. Extra porque tá valendo ponto extra? Não, extra porque ele tá dentro dos pontos, mas ele não tá dentro da atividade em aula. Vocês vão ver que estudo de caso vão ser só 2, né? Um no primeiro bimestre e outro no segundo bimestre. A gente não tem ele em todas as aulas, tá? Então aqui é o estudo de caso. A data de entrega é 28/5/2021, tá? Pode ser por e-mail? Pode. Pode ser por WhatsApp? Pode. E preferência entregar na escola também, tá? Ele vale mais pontos. Mas se puder entregar na escola, ok. Tem condições, não tem condições de entrar na escola, como é que eu faço? Me manda pelo WhatsApp, tá? Eu não tenho problema com isso, não. É bem tranquilo pra mim, tá? E aí, vocês me mandam e aí eu consigo fazer a avaliação desse trabalho e lançar a nota. Então, nós vamos ter essa atividade valendo 10 pontos. E a próxima atividade, que vai valer 2 pontos, ela vai ser no próximo bimestre. Então, a gente vai ter essa prova. E depois eu passo para vocês, tá? Então, esse primeiro estudo de caso é esse, depois que eu vou estar passando o outro estudo de caso para vocês. Então, vamos pensar o que é para fazer nele, tá? Vou explicar passo a passo. QoS, 71 anos, sexo feminino, deu entrada na OS, tá? Com queixa de tosse seca há 3 dias e dor precordial súbita em queimação há 3 horas. Sem radiação de intensidade 10/10 na escala de dor, associada a vômito. Ao exame físico, ela está acordada, deambulando, pupilas isocóricas, sem déficit motor aparente. Sinais vitais: pressão arterial 170/70 milímetros de HG, frequência cardíaca 110 batimentos por minuto, frequência respiratória 20 repercussões por minuto e temperatura axilar 36,5 graus Celsius. No aparelho cardiovascular foram observadas bolhas rítmicas e normofônicas de 2 tempos sem sopros, aparelho respiratório, murmúrios vesiculares presentes bilateralmente, estertores e sibilos difuso, em uso de musculatura acessória de respiração em ar ambiente, abdômen plano, flácido, reflete as eliminações vesículo-intestinais normais e edema em membros inferiores 2/4. Foi medicada, né, para broncoespasmo, com melhora dos sintomas, instituído o protocolo para IAM, infarto agudo do miocárdio, colhidas enzimas cardíacas com resultado positivo.
Então, foi feito o exame sanguíneo e foi confirmado que essa paciente estava tendo infarto agudo do miocárdio. Anteriormente, ela já apresentava hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, diabetes mellitus e infarto agudo do miocárdio prévio com angioplastia e revascularização do miocárdio há 18 anos. Então, ela já tinha realizado uma safenectomia. Ex-tabagista há 1 ano e ela foi tabagista por mais de 60 anos e nego a injeção de álcool. Encaminhada à unidade coronariana para a realização do eletrocardiograma, exame de rotina, raio-x do tórax, lipidograma, controle de enzimas cardíacas, tratamento medicamentoso e programação de um novo cateterismo cardíaco. Durante a realização do exame, com tentativa de colocação do stent na área maior de obstrução, devido a complicações, foi encaminhada para uma cirurgia de revascularização do miocárdio. Ou seja, não foi possível realizar a colocação do stent, foi necessário ir para a cirurgia. Após estabilização hemodinâmica, na sala de recuperação do pronto-socorro, foi encaminhada para o UTI, sala de recuperação pós-cirurgia, tá? Que é no pós-operatório, foi encaminhada para o UTI, do pós-operatório da cirurgia cardíaca, paciente entubada, sedada, com catéter de Swan-Gas, em uso de drogas vasoativas, com dreno de mediastino e 2 drenos torácicos com catéter vesical de demora e curativo oclusivo em esternectomia e inserção dos drenos, tá? Então, esse é um quadro clássico aí de infarto agudo do miocárdio. Ana, o que é infarto agudo do miocárdio? Vocês sabem, né? Vocês me ajudam aí, a gente falou dele já. E aí eu quero que vocês me expliquem o que é, explicar, a fisiopatologia do infarto agudo do miocárdio, tá? Então, a primeira coisa é explicar isso para mim bem tranquilinho. Qual o objetivo da cirurgia de revascularização do miocárdio? Por que a gente faz uma revascularização? O que é o catéter Swan-Gas? Como ele funciona e quando é indicado? A gente falou um pouquinho dele na aula de cateterismo, falou mais um pouquinho hoje na aula. Por que o paciente entubado em ventilação mecânica deve permanecer sedado? Tá? E eu quero que vocês procurem por que o paciente entubado tem que ser sedado, né? E aí a gente tem visto isso até nos jornais. Acho que essa pergunta é bem tranquila, né? A gente tem visto isso nos jornais. O paciente entubado precisa ficar na sedação. Por quê? Até os jornais estão falando. E a número 5, eu quero que vocês justifiquem as intervenções de enfermagem abaixo, que é avaliar o nível de consciência de 4 em 4 horas e comunicar alterações. Por que a gente tem essa prescrição? Realizar o controle de sonda vesical, de pressão venosa central, de balanço hídrico de 2 em 2 horas e comunicar alterações. Trocar a fixação do tubo orotraqueal após o banho. Aspirar o tubo orotraqueal com técnica asséptica cada 2 horas e anotar o aspecto da secreção. Manter alarme de monitorização e ventilação mecânicas. Por que a gente mantém esses alarmes? Esse alarme aqui é um alarme do monitor, tá? Trocar a fixação de sonda nasoentérica após o banho. Por que a gente faz a troca dessa fixação da sonda? Realizar teste de posicionamento da sonda antes do uso e lavar com 20 ml de água filtrada depois do uso. Por que a gente faz isso? Realizar a higiene oral 3 vezes ao dia com solução antisséptico oral. Para quê? Realizar curativo oclusivo em catéter venoso central com soro fisiológico, clorexidina alcoólica, ocluir com gás e micropore ou com filme transparente de acordo com o protocolo da instituição. Por que também que a gente faz isso? Realizar limpeza com álcool de 70% dos conectores do catéter venoso central antes de administrar os medicamentos. Por que também fazer essa higienização? E troca dos equipos e conectores venosos a cada 72 horas. Por que também dessa prescrição? Tá? É um estudo de caso bem tranquilo. Se tiver alguma dúvida, pode mandar perguntando, tá? Não pedindo a resposta, mas perguntando. Se tiver dúvida, eu vou esclarecer com o maior prazer. E me enviar, novamente, como eu falei, até o dia 10. Até o dia 28. Se enviar antes, tem problema? Não. Se enviar depois, tem problema? Esse tem. Tá? Os outros exercícios, eu tenho pedido datas, para vocês, mas se não conseguir enviar antes, eu vou conseguir, fazer essa avaliação
Até porque os demais que estão sendo repassados em sala de aula, a gente tem feito o quê? Controle de frequência, né? Vocês me mandam e eu faço controle de frequência, eu recebo eles, então eu sei que vocês assistiram a aula e eu tô conseguindo ver dúvidas de vocês, e na correção dos exercícios também eu consigo ver isso, né? Se teve dúvidas ou não. Já no caso do estudo de caso, eu preciso dele para eu pontuar antes da prova esses 10 pontos nesse primeiro bimestre. Ana, então se eu entregar depois, aí a gente vai avaliar um pouco menos. Aí a gente conversa sobre isso. Então tentem me enviar mesmo até dia 28/5. O e-mail, o WhatsApp eu deixo na escola, tá? Tem 3 formas que vocês podem fazer. Certinho? Então esse é o nosso estudo de caso. E como prometido, né, na nossa última aula, eu vou fazer a correção das atividades da 1, 2, 3 e 4, né? Até hoje era o prazo para vocês deixarem para mim essas atividades na escola, por e-mail ou WhatsApp, tá? Quem conseguiu, ótimo. Quem não conseguiu, sem problemas, me manda. Aliás, tem problema sim, tá? Tô falando sem problemas, mas tem problema. Então, amanhã, vocês podem ainda deixar na escola. Amanhã, vírgula, né? Hoje, terça-feira. Tô ficando doidinha. E eu vou corrigir eles agora, né? Então, o prazo já tinha sido encerrado, mas eu vou corrigir. Por que eu vou corrigir? Porque são dúvidas para questões de prova. São questões que vão ser questões de prova, né? Então, a gente precisa estar atento aí. As questões vão ser iguaizinhas aqui na prova? Não, mas podem ser semelhantes, tá? Então, a gente vai corrigir essas atividades. Então, a primeira, né, foi a aula 1, que eu perguntei para vocês quanto a equipe de enfermagem direciona os papéis de acordo com a competência profissional na UTI, né? E aí, na UTI, a gente tem uma equipe multiprofissional. E como eu expliquei uma para vocês anteriormente, a gente tem um médico diarista para cada 10 leitos a cada turno, um enfermeiro assistencial para cada 8 leitos e um técnico de enfermagem para cada 2 leitos a cada turno e um técnico para o setor para apoio assistencial a cada turno, tá? Então, a gente precisa de enfermeiro assistencial e de um técnico a cada 2 leitos, tá? Ana, e se não tiver essa composição? Não pode funcionar, tá? Pra você ter uma UTI, você precisa ter essa composição. E o técnico reserva, né, que a gente fala no setor para apoio, ele vai ser usado por quê? Para questão de segurança mesmo da equipe, né? Pode ter 2 paradas cardíacas, pode ter problemas durante um plantão do CTI, e aí esse técnico ele vai auxiliar. Outras pessoas que podem compor essa equipe é um auxiliar administrativo, no mínimo 1 para o setor, fisioterapeuta, 1 a cada 10 leitos, divididos no período da manhã, tarde e noite. Então eles podem dividir, mas eu preciso de um período na manhã, tarde e noite. E funcionários exclusivos desse setor para o serviço de limpeza em cada turno. Ana, não posso pegar alguém que limpa um outro setor e colocar nesse setor? Não. Por quê? Primeiro que você precisa de uma limpeza, é um setor fechado, né? Aqui você não tem um setor aberto. Quem limpa um corredor não vai limpar um CTI, né? É o setor fechado. Os equipamentos de limpeza desse setor espera-se que não circule para outros locais e vice-versa. Para quê? Para evitar infecções, né? Infecção cruzada, trazer micro-organismo. Além disso, você às vezes precisa fazer mais de uma limpeza no turno, né? Você faz aquela limpeza geral, às vezes cai fluido, precisa de fazer limpeza. Depois de visitas, né? Fluxo de pessoas, a gente precisa fazer limpeza. Então, essa é uma composição mínima. Um enfermeiro coordenador, quem que é esse? É o que vai coordenar a equipe. Ele vai ser responsável, né, pela supervisão, coordenação, elaboração de escalas, férias, controle da assiduidade, disciplina, e ele vai presidir reuniões periódicas com a equipe. Ele vai fazer as capacitações da equipe. O enfermeiro plantonista, né, ele vai ser responsável por distribuir as tarefas diárias da equipe, receber e passar plantão junto com a equipe, planejar e prescrever os cuidados de enfermagem para cada um dos pacientes, preparar e administrar as medicações mais complexas, aquelas que só o enfermeiro com nível superior vai realizar, coordenar a equipe de enfermagem durante um atendimento da parada cardiorrespiratória, aprazar as medicações médicas e auxiliar no treinamento da equipe. Ele tem uma N atividades, além de realizar, né, procedimentos
como sonda vesical de demora, que é somente ele que vai poder realizar. Já o técnico, ele vai receber e passar plantões também, vai executar os cuidados gerais de enfermagem, ele precisa fazer registro dos sinais vitais, controle hídrico e os demais parâmetros necessários. Ele tem que comunicar qualquer alteração observada, por isso que durante as aulas eu tenho chamado muita atenção para muitos nomes técnicos, muitos conceitos que são importantes. Por quê? Porque você precisa conhecer o normal para poder comunicar. Então, quando eu falo que a gente não tem necessidade de fazer diagnóstico, a gente não faz o diagnóstico, mas a gente tem que ver que está normal para comunicar. Então, se eu não sei o que é normal, como é que eu vou comunicar o que é anormal? Concordo? Então, por isso que essas aulas, elas têm sido bem específicas e pontuado muitas coisas detalhadas com essa finalidade, né? Às vezes a gente pensa assim, mas eu sou técnico, eu não vou pegar um eletrocardiograma e interpretar. Tá, mas e se o paciente estiver com um quadro grave? E se você demorar, o médico demorar, né, fazer essa avaliação? Então a gente tem que saber até na hora de dar prioridades. Na UTI, meu paciente, ele é frágil. Qualquer alteração, ele pode morrer. Né? Aqui você está lidando entre vida e morte. Não é um paciente que está na clínica e que tem uma complicação mínima. Né? Não é um pé diabético que, se você não passar a pomada às 6 horas da tarde e quem passar for o plantão noturno, vai alterar muita coisa. Tá? Aqui altera, né? Uma medicação com uma arritmia, que era prescrita para as 18 horas, né? Para 6 horas da tarde. Se ela for realizada aí às 8 da noite, tem 2 horas de atraso. E aí você pode, inclusive, ter uma arritmia, uma complicação desse paciente. Então a gente tem que estar bem atento a isso. Esse paciente não é um paciente tranquilo, tá? É um paciente que precisa de monitorização em cima, para que ele melhore. E aqui foi aquele quadro que eu trouxe, né? Que fala o papel do diretor, que ele é quem vai planejar e analisar a atividade do serviço. O supervisor, coordenador, o educador, o enfermeiro, o técnico de enfermagem. Tá? Isso aqui foi mais para o nível de conhecimento. Aqui a gente já tem a descrição melhor do que é esses profissionais, tá? Mas quem respondeu não estaria errado. E aí eu perguntei na aula também como é feito o cálculo, né, do número de leitos que o hospital deve oferecer para UTI. Como a gente já falou em outras aulas, a gente não tem uma regra, né, uma normativa que fala tantos leitos por isso. O que a gente estima é que 10% da capacidade total de um hospital seja de UTI, tá? Então, um hospital com 100 leitos, ele vai ter 10 de UTI, por exemplo, tá? É um número pequeno? Né? Se for pensar, mas vai variar também da complexidade desse hospital, quais procedimentos ele realiza. Porque, por exemplo, o serviço ele é muito oneroso, né? Você tem uma equipe só dele. A equipe do CTI não é uma equipe multidisciplinar que circula outros setores, né? Ela é só dele. Então, por isso a gente precisa ter esse controle. Quais são as formas de disposição dos leitos na UTI? Outra pergunta. E eu tinha mostrado, né, que eles devem estar sempre dispostos em uma área comum, que proporcione uma observação contínua da enfermagem, então a enfermagem consegue correr o olho em todos os monitores, e ela vai ser feita, né, com divisoras laváveis para fornecer privacidade para o paciente, né? Mesmo o paciente, mas o paciente ele não está consciente, mas ele tem direito à privacidade, é um ser humano, né? Você não gostaria de estar exposto mesmo inconsciente, mas ele não atrapalha nessa barreira lateral a monitorização da equipe. O outro é os quartos fechados, né, que são os quartos em painéis. Ele tem esse formato aqui, no fundo, e ele também vai ser, né, lado a lado com divisórias, são paredes mesmo, porém com visores, né, de vidro, que permite que o profissional do lado de fora consiga olhar dentro e ver como que está o paciente, os monitores cardíacos e, enfim, todos os monitores que estiverem conectados ao paciente. A gente tem que estar bem atento, tá? Depois dessa aula, eu vou estar falando muito e cobrando muito isso, o que são os monitores, o que ele quer dizer, tá? Porque os monitores, eles vão trazer muitas informações fundamentais para a gente e para o paciente, né? Qualquer alteração significativa aí é importante. E a questão 5 foi para a gente falar, né? 5 equipamentos que devem ser mantidos no setor para substituição de emergência e citar 2. Né? Os essenciais que devem ter sempre são desfibrilador, marca-passo e balão intraórtico. Eles têm que ter uma reserva
né, por causa de falhas técnicas ou mesmo a necessidade de manutenção. A gente sabe que eles passam por manutenção preventiva, né, então ele pode ir para manutenção preventiva, então precisa ter mais de um, para não ficar sem. Já na aula 2, né, foi nossa aula de eletrocardiograma, eu pedi para descrever a técnica detalhada de ECG, aí é tranquilo, vocês me explicaram como coloca, né, onde coloca nos pulsos, no pé, o fio terra, fazer o triângulo e cada pontinho aí do ECG. E a questão 2 é para explicar essa imagem, né, o que é o PR, o que é o P, e aí o P, a onda P, ela corresponde à despolarização do átrio, né, e a onda PR é o intervalo desde o início da onda P, e o espaço entre a onda P e o complexo QR é provocado, né, pelo retardo do impulso elétrico. Então a gente tem esse formato. O QRS, ele corresponde à despolarização ventricular, tá? E você poderia explicar ela como um todo ou só explicar o que ela é. O segmento ST é o fim do intervalo entre o fim da despolarização e o início da repolarização ventricular, desculpa. Então ele é esse intervalo aí. A onda T, ela é a repolarização ventricular, quando o ventrículo está repolarizando. E a onda T atrial, né, que é essa ondinha aqui no final, ela geralmente não aparece, porque ela é camuflada devido à repolarização ventricular, que é essa onda T maior. Ela corresponde à repolarização atrial e aparece, né, invertida a onda T na repolarização. O intervalo PP, né, que seria de uma onda P na outra onda, é o intervalo entre o ciclo de duas ondas, e ela vai mostrar, né, a frequência de despolarização atrial ou simplesmente a frequência do átrio, tá? Mostrando o intervalo aí como um todo. A PR, né, ela é o intervalo entre duas ondas R e corresponde ao que? A despolarização ventricular ou simplesmente frequência ventricular. Certinho? Então, foi bem tranquilo, acho que essa questão não gerou tanta dúvida, até porque eu já tinha repassado ela de novo, né? Como vocês tiveram dúvida, me pediram, eu repassei, então foi bem tranquilo. Né? Eu já fiz as correções, foi bem tranquilo, de tudo que eu recebi até o momento, tá, gente? Eu vou pegar, se teve alguém que conversou comigo em relação a isso, foi bem tranquilo essas aulas 1 e 2. Aula 3, eu pedi para dar exemplo, né, de monitorização respiratória invasiva e não invasiva. A invasiva foi administrada por uma cânula endotraqueal, que visa reduzir o trabalho respiratório, intubação endotraqueal e tracostomia. E não invasiva é o fornecimento de oxigênio através de aparelhos, né, como o máscara, o BiPAP e o CPAP. Também vocês conseguiram citar isso bem tranquilo. Qual a principal meta para o tratamento de oxigenoterapia? É o que? Oferecer o transporte adequado de sangue, enquanto diminui o trabalho da respiração, reduzindo o estresse sobre o miocárdio. Né? Porque você vai ter uma oferta maior de oxigênio, e aí você faz essa troca de uma maneira mais tranquila e esforça menos o miocárdio. Eu perguntei o que era, né, o capnografo. Ele é o monitoramento da concentração ou pressão parcial do dióxido de carbono nos gases respiratórios. Então ele vai fazer essa mensuração da quantidade de CO2 que está presente aí durante a respiração. Ele usa uma ferramenta. Ele é usado, né, como ferramenta durante o período de anestesia, então em procedimentos seguros e na terapia intensiva. E normalmente ele tem um gráfico, né, que mostra o CO expiratório. Ele é um método que ajuda a avaliar os pacientes em relação ao estado metabólico, tá, de uma forma não invasiva. Então você não precisa perfurar, nem colocar um catéter central, e ele detecta alterações metabólicas importantes, tá, devido à avaliação dessa função ventilatória. O equipamento usado, ele capta, né, o gás carbônico e mede aí a concentração. Então esse é o capnógrafo, tá? Capnógrafo. Outro é o gasometria arterial, né, quando que ela deve ser usada e o que ela é, né? Ela é a coleta, né, de sangue arterial, né? Então o sangue da artéria,
E ela permite avaliar o pH sanguíneo, a pressão de oxigênio, a pressão de gás carbônico e a concentração de bicarbonato no sangue. Ela consegue dar todos esses parâmetros. E por que ela é usada? Ela é usada para identificar acidose ou calose metabólica ou respiratória, tá? E aí ela vai identificar o calose ou acidose, e aí a gente consegue tratar isso aí, tá? Para voltar para o equilíbrio hemodinâmico. Outra questão foi como é feita a coleta de sangue arterial e quais são os pontos anatômicos de onde esse deve ser recolhido. A gasometria arterial é realizada com uma punção, né, na artéria do braço da perna. Ela é normalmente feita na artéria radial, né, lembra do radinho? Anteninha do rádio. Radial, ela pode ser feita também na artéria femoral ou na braquial, tá? São essas aí que são utilizadas para essa coleta. A intubação endotraqueal é normalmente utilizada em quais casos? Tá? E aqui, um N de exemplos. Ana, eu tinha que colocar todos esses exemplos? Não. Tá? Aqui eu coloquei todos os exemplos para vocês saberem o que poderia ser colocado nessa questão. Mas todos são exemplos. Tá? Quais casos? Pacientes que apresentam diminuição importante no nível de consciência, apneia, obstrução de via aérea superior por traumas faciais, edema, hemorragia, secreção intensa do trato respiratório ou presença de tumor. E quando ele fica, né, de 14 a 21 dias com intubação endotraqueal, pode ser necessária a realização dessa intubação. Condições congênitas, como estenose glótica, subglótica ou traqueia superior, cisto na laringe e valécula de hemangioma da laringe também, infecção da epiglote aguda, laringotraqueobronquite corrente, né, inflamação da laringe, da traqueia e dos brônquios, trauma de lesão maxilar, né, maxilofacial, fratura, transfecção de laringe ou de traqueia, lesão na cervical, que vai tornar difícil, até mesmo inviável, a intubação oro ou nasotraqueal, tá? E aí a gente precisa fazer essa intubação endo. Complicações pré-operatórias, né, durante algumas cirurgias de esôfago, corda vocal e até mesmo tireoidectomia, né, retirada da tireoide ou alteração aí do fluxo respiratório. Pacientes que sofreram grandes queimaduras, inalação de corrosivos, reações anafiláticas com edema subaglótico significativo, corpos estranhos que estão presentes na traqueia. Pode também ser realizada, né, na tentativa de retirar esse corpo estranho, quando você não consegue fazer por outro meio. E a proteção das vias aéreas, né, quando o paciente tem estado de coma, cirurgia de via aéreas ou de pescoço e cavidade oral. Também é indicativo, e suporte ventilatório para quem vai precisar de uma permanência prolongada aí na ventilação mecânica. Ana, quanto tempo é uma permanência prolongada? Não posso te dizer. A gente tem visto paciente com 2 meses, paciente, enfim, com prazos que a gente não tem como determinar o que é uma ventilação mecânica prolongada. O que eu posso dizer é que ela é superior a 15 dias, tá? Isso já é um tempo prolongado, tempo grande, tá bom? Foi. Outra, cite 3 malefícios da intubação endotraqueal para o paciente: parada cardiorrespiratória, ventilação e oxigenação e insuficiência respiratória, tá? Isso pode levar a problemas como esses. Aí tem que avaliar risco-benefício, né? Se o paciente precisa, às vezes ele vai sofrer uma parada, reanima e segue firme aí e o paciente sobrevive, né? Então a gente precisa avaliar isso. O médico, né? E o risco-benefício é que prevalece. Após a intubação, o paciente pode apresentar alguns problemas de agravamento do quadro clínico, citar os mais comuns: edema de glote, queda da língua, atrofia muscular e secreção, tá? Esses são os mais comuns após a intubação, tá? E aí piora o quadro, né? Você tem uma atrofia muscular, excesso de secreção, que pode levar bronquites e pneumonias, tá? Esse é um agravamento. Explique as fases inspiratórias e expiratórias, tá? O que é isso? A inspiratória é a fase em que o pulmão enche, e a expiratória é a mudança da base, quando o pulmão esvazia, tá? Essas são as duas fases.
O que você entende por ventilação mecânica? Né? Ela é ventilação através de um aparelho. Então, o paciente ele não consegue respirar sozinho, ele fica com essa ventilação através de um aparelho. Beleza? Das questões fechadas da aula 3, na traqueostomia é inflado um balão para permitir que o tubo não se desloque, prejudicando a integridade física do paciente. De acordo com seus conhecimentos, marque a opção que indica que o paciente tem o balonete do tubo de traqueostomia desinsuflado. Quando dá sinais de piora do quadro clínico? Quando dá sinais de melhora do quadro clínico e a respiração espontânea? Quando não mostra melhoras no nível de O2 no sangue? Ou quando apresenta secreção sanguinolenta? Então, aqui é quando o balonete está desinsuflado, ou seja, ele não está funcionando. É quando mostra baixo de oxigênio no sangue, tá? Porque se ele está desinsuflado, não está conseguindo fazer essa ventilação adequadamente. Então, e ele vaza, né? Então, você não consegue ter essa troca gasosa. Então, a correta é a letra C. Essa aqui, ó, letra C é da questão anterior. 2, a aspiração. Sumir aqui. A aspiração é comum, né, de secreções em pacientes em estado crítico. E eu quero saber quais os cuidados, né, durante a aspiração. O que não é, né, cuidados durante o processo de aspiração. Letra A, usar luvas estéreis. Sim, né, a gente sabe que a respiração, ela passa por vários filtros, né, então a gente não tem que contaminar, né, então a gente vai manipular aquilo o mais sério possível. Posicionar o paciente em decúbito lateral, então o paciente vai ficar de lado. Colocar os equipamentos de proteção individual e umidificar as vias aéreas. Letra B, né, você não vai posicionar o paciente lateral, ele vai ficar em decúbito dorsal, com a barriguinha para cima e se aspirando o tubo, você não vai lateralizar ele. Até porque para você aspirar é praticamente impossível com o paciente lateralizado. Aula 4, né? Letra A. Por que serve o catéter de Swan-Gas? Tá? Aí, medir a pressão arterial média, medir a pressão intracraniana, medir a pressão venosa central, medir a pressão da artéria pulmonar e medir a pressão licórica. Tá? O que ele avalia? Ele avalia a pressão arterial média. Tá? Então, a alternativa é o A. Só para isso que ele serve? Vocês já sabem que não, né? Ele faz uma monitorização hemodinâmica do paciente como um todo. O catéter de Swan-Gas tem como finalidade? Acabei de responder. Tirar o paciente de choque? Não. Alimentar o paciente? Não. Identificar o foco de infecção? Não. Tratamento do paciente? Ele pode ser usado, mas não é a finalidade. Ele tem a finalidade de monitorização hemodinâmica do paciente, né? Ele faz avaliação aí desse paciente como um todo. Quais são os fatores de risco, né, do uso de catéter? E aí eu listei todos. Eu não listei todos, não tem problema. Se tiver listado pelo menos 3, 4, tá ótimo. Maior tempo de permanência desse dispositivo é um fator de risco para infecção. Maior manipulação desse catéter, idem. Violação da técnica asséptica, idem, risco de infecção. Execução em material inadequado na cobertura do local da inserção do catéter também é uma chance de infecção. Tipo de catéter, né? Quanto maior o número de lumen e a quantidade de aberturas, né, que você tem, então você abre mais chance de infecção e a qualidade do material. Por isso que a gente espera que os materiais sejam adequados. Infusão de líquidos contaminados, né, a gente não consegue nem sempre controlar isso, mas se infundir é uma chance de contaminação. Soluções contaminadas, mão da equipe, né, higienização inadequada das mãos, técnica inadequada de manipulação, não sabe fazer manipulação correta, e o uso de antissépticos contaminados. O catéter Swan-Gas é indicado em casos, em quais casos, né? Citar 3 exemplos. Infarto com edema agudo de pulmão, né? Choques, parada cardiorrespiratória e insistência ventilatória, grandes queimados, insuficiência respiratória aguda e controle rigoroso de drogas vasoativas, tá? Todos esses casos a gente indica o uso do Swan-Gas, tá? Se tiverem mais dúvidas, me chama. Não deixem para a última hora. E recapitulando, o que nós temos para me enviar? Quem lembra?
atividade da aula de hoje, que é para explicar esse monitor, e o nosso estudo de caso também que está sendo enviado para vocês, tá bom? Se tiverem dúvidas, pode mandar por e-mail ou pelo WhatsApp, não tem problema. Assim que eu receber, eu sempre mando a confirmação do estudo de caso, tá? Então, eu sempre confirmo. E eu sempre confirmo quando eu tô colocando a planilha que é no diário, né? Na planilha que é o diário. Então, não deixem, se eu não respondi ok, aguardem que eu respondo. Se for dúvidas, me chama, eu também explico e esclareço as dúvidas que vocês tiverem, tá? Não deixem para a última hora, para não acumular e não ter risco de eu não conseguir responder todo mundo. Toda semana assistiu a aula, tira dúvida, tá bom? Então, bom estudo para vocês e até a nossa próxima aula.